Continuando aqui então no conteúdo de séries numéricas, né? O próximo teste que a gente vai utilizar para analisar a convergência da série é o teste da integral, certo? Então, a gente tem a n uma série, certo? E a gente vai relacionar, né, o AN com uma f de n. F vai de 1 até infinito nos reais, uma função que seja contínua, monótona, decrescente, positiva e com o limite da f tendendo a zero, certo? Quando x vai para infinito. Então, para a gente aplicar o teste da integral, a função já tem que satisfazer isso de cara. Ela tem que ser contínua, monótona, decrescente, positiva e convergir para zero quando x vai para infinito. Se isso acontece, quais são as implicações, né? O que a gente pode garantir? Que a série f de n é convergente se e somente se a integral imprópria é convergente. E a série diverge se e somente se a integral imprópria de f de x dx diverge. Então, nesse teste aqui, a gente tem que mostrar que a f satisfaz essas propriedades: continuidade, monótona decrescente, positiva e limite vai para zero. E aí, então, a gente vai calcular o valor dessa integral imprópria. Se essa integral imprópria for convergente, né, der um número real, a gente garante que a série é convergente. E se essa integral imprópria diverge, né, se ela dá mais ou menos infinito, a gente garante que a série também é divergente. E aqui vem outra série importante, né, uma série que tem nome também. A gente tem a série geométrica, que a gente viu na parte 1 da aula, e agora, então, a série harmônica. A série harmônica é a série 1 sobre n e ela diverge, certo? Então, a nossa f de x, que é o AN, né, é 1 sobre x, ela é contínua, de 1 até infinito, certo? O único ponto de descontinuidade dessa função é em zero. Só que o zero não está nesse intervalo. Então, aqui ela é contínua. Nesse intervalo de 1 a infinito, ela é positiva, porque todos os valores de x vão ser positivos. E aqui a gente vai, para mostrar que ela é decrescente, a gente calcula a derivada primeira dela. A derivada primeira dela dá menos 1 sobre x ao quadrado. Menos 1 é sempre negativo, x ao quadrado é sempre positivo. Então, esse quociente menor ou igual que zero, certo? Então, f é decrescente e o limite da f de x, quando x tende a infinito, vai para zero, certo? 1 sobre x, quando x tende a infinito, vai para zero. Então, como essas hipóteses são satisfeitas, a gente pode aplicar o teste da integral nessa função. Então, a integral imprópria de 1 até infinito, 1 sobre x dx. Lembrando, né, como que a gente olha para uma integral imprópria. No lugar do infinito, a gente coloca uma variável aqui, t, e faz essa variável tender a infinito, certo? Integral de 1 sobre x dx. Então, essa integral aqui vai dar ln do módulo de x de 1 a t. Então, a gente substitui os valores aqui, né, as extremidades. Limite de ln de t menos ln de 1. Então, quando t tende a infinito, o ln vai para infinito, certo? Ou seja, essa integral imprópria aqui diverge. Se a integral imprópria diverge, a gente conclui que a série também é divergente, certo? E esse é o nosso primeiro exemplo, então. É um exemplo importante, anota aí também. Série harmônica divergente. A gente também pode usar ela no critério da comparação, que a gente já conhece, né, qual que é a convergência dela. Próximo exemplo, então, essa daqui é uma outra, né, a terceira série que tem nome. A gente já viu a série geométrica, a série harmônica, e agora a gente vai ver a p-série. Então, seja P um número real, P maior do que zero, e aí o exercício pede para a gente analisar para quais valores de P
1 sobre n elevado a p é convergente. Então, aqui a gente identifica a f de x, 1 sobre x elevado a p. Ela é contínua em 1 até infinito, né? Já falei, o único ponto de descontinuidade é no zero, mas ele está fora desse intervalo. Essa função ela é positiva, de 1 até infinito, né? X só vai assumir valores positivos. E aí a gente calcula a derivada dela para ver se ela é decrescente, monótona decrescente. Então, a derivada dela vai ser menos p x elevado a p mais 1, certo? Então, o p é positivo, lembra? E o x é maior ou igual que 1. Então, esse quociente aqui, essa razão, sempre vai ser menor ou igual que zero. Ou seja, a f é decrescente. E por último, né, a última hipótese a ser avaliada, limite da f de x tem que dar zero. Então, limite de 1 sobre x elevado a p. P positivo. Quando x tende a infinito, 1 sobre uma coisa que vai para infinito vai dar zero. Então, as quatro hipóteses do teste da integral são satisfeitas. Então, a gente pode avaliar a convergência da integral imprópria de 1 até infinito da f de x dx. Então, né, de novo, no lugar do infinito eu vou colocar uma variável, coloquei t aqui, e então coloco o limite de t tendendo a infinito, certo? E aí vou integrar 1 sobre x elevado a p, né? Posso olhar para isso como x elevado a menos p, somo 1 no expoente, divido pelo resultado e obtenho o valor dessa integral aqui, certo? Variando de 1 a t. Ou seja, eu vou substituir o x por t e vou substituir o x por 1, obtendo essa expressão aqui. Então, o nosso limite está variando em t, certo? Essa parte aqui, ó, ela vai ser fixa. E isso daqui vai depender do t. O que acontece, então? Vamos fazer uma análise aqui. T tem um expoente, 1 menos p. O que acontece? Se esse expoente é positivo, então eu vou ter t, que tende a infinito, elevado a uma coisa positiva, isso aqui vai para mais infinito. Se esse expoente for negativo, quer dizer que o t, na verdade, está aqui no denominador, né? T elevado a menos 1, por exemplo, é 1 sobre t. Então, se esse expoente for negativo, significa que o t está no denominador, 1 dividido por uma coisa que vai para infinito vai para zero, e, portanto, essa integral imprópria converge. E é o que está escrito aqui. Né? Então, se o expoente é positivo, ou seja, se o p é menor do que 1, a integral imprópria, né, esse termo aqui já vai para mais infinito. E se o expoente é negativo, esse termo tende a zero. Então, a série 1 sobre n elevado a p, ela converge se o p é maior do que 1 e ela diverge se o p é menor ou igual a 1. Por que eu coloquei esse sinal de igual? Porque quando o p é igual a 1, a gente tem a série harmônica que também diverge, certo? E o nosso próximo teste, né, o próximo critério que a gente vai aprender, que a gente vai estudar, é o critério da série alternada. Então, aqui, por que ele recebe esse nome, né? Por causa desse termo aqui, ó, menos 1 elevado a n. Ele está oscilando entre mais e menos 1, né? Ora ele assume o valor menos 1, ora ele assume o valor mais 1. E o AN é maior ou igual que zero. Então, apesar, né, esse termo aqui, ele está oscilando o sinal, mas o AN sempre vai ser maior ou igual que zero. Então, quais são as hipóteses, né? Quais são as restrições que ele tem que satisfazer aqui, as condições? O AN mais 1 tem que ser menor ou igual que a AN, ou seja, ela é não crescente, ou ela decresce, ou ela permanece igual, e o limite de AN tem que ser zero, certo? Ó, pessoal, atenção aqui, o limite do AN, tá bom? Quando a gente for fazer esse limite, o menos 1
não entra. Então, se essas duas hipóteses são satisfeitas, a gente garante que a série alternada é convergente. Então, o primeiro exemplo aqui, a gente tem essa série alternada e ele pede para a gente analisar a convergência. Então, a gente sabe aqui, que o AN ele é formado por termos positivos, né? N mais 2 é positivo, N ao quadrado mais N também é positivo. Essa divisão vai dar um valor maior ou igual que zero, certo? Porque N aqui, né? N maior ou igual que 1. O limite de AN, o limite do termo geral. Então, o que eu posso fazer aqui? Colocando o termo dominante em evidência, a gente pode fazer isso, ou aplicar a regra de L'Hopital. A gente vai chegar que esse limite aqui tende a zero. E a outra hipótese que a gente tem que satisfazer é que ela seja não crescente, certo? Então, aqui a gente tem, a gente quer mostrar o quê? Que o AN mais 1 é menor ou igual que o AN. Ou ainda, né, dividindo pelo AN, a gente quer mostrar que esse quociente é menor ou igual que 1. E aí, então, aqui eu tenho o AN mais 1, né? Mantenho a fração de cima, multiplico pelo inverso da de baixo, certo? E aí, aqui, então, fazendo essas continhas, essas simplificações, a gente chega nessa função aqui. N ao quadrado mais 3N, dividido por N ao quadrado mais 4N mais 4. Então, visivelmente, né, lembrando que o N é maior do que 1, maior ou igual que 1, o denominador é maior que o numerador, ou seja, essa divisão é menor do que 1, certo? Então, o que a gente tem? Que os termos de AN são maiores ou iguais a zero, que o limite do AN vai para zero e que ela é não crescente, ou seja, as hipóteses do critério da série alternada são satisfeitos e, portanto, a série alternada converge. Aqui a gente tem mais um exemplo, né, de uma série alternada. Então, vamos analisar o AN, 1 sobre N. Ele é maior ou igual que zero, certo? Ele, inclusive, é maior do que zero, porque o N nunca vai assumir zero, né? E limite do termo geral, quando N vai para infinito, 1 sobre N vai para zero, ok? O que falta mostrar? Que ela é não crescente. Então, a gente sabe que o N é menor que N somado de uma unidade. Então, se eu inverter isso daqui numa fração, eu vou inverter o sinal de desigualdade, né? Porque quanto maior o denominador, menor é a fração. Então, a gente mostrou que essa sequência é não crescente também. As hipóteses do critério da série alternada foram satisfeitas, portanto, a gente pode concluir que essa série alternada é convergente. E agora a gente vai para o nosso último teste, que é o teste da comparação no limite. Então, a gente considera a N e Bn duas séries de termos positivos, e aí, então, a gente pode fazer essas três análises, né? Essas três afirmações. Se o limite de AN sobre Bn vai para zero e a Bn converge, então a gente conclui que a AN também converge. Se o limite desse quociente, dessa razão, é um número real maior do que zero, então ou as duas convergem ou as duas divergem. E a terceira afirmação, terceira conclusão, se o limite de AN sobre Bn for infinito e a Bn diverge, então a gente conclui que a AN também é divergente, certo? Teste da comparação no limite. Então, vamos analisar a convergência dessa série aqui, n elevado a menos n. Então, qual que é a ideia, né? A gente vai dividir essa série aqui por alguma outra e vai analisar. Se o limite der zero,
Quer dizer que por quem eu estou dividindo tem que ser convergente, para a gente poder concluir alguma coisa. Se o limite for maior do que zero, aí eu fico livre, né? Quem eu estiver dividindo, se for convergente ou divergente, a n e elevado a menos n também vai ser. E se eu dividir por alguma série que o limite dê mais infinito, então eu preciso que essa série que eu vou dividir seja divergente para a gente poder também concluir alguma coisa. Então a gente vai considerar essa p-série 1 sobre n ao quadrado. Lembra que a gente pode usar já, né? Porque a gente já calculou, a gente já fez essa análise. Essa série ela é convergente, porque o P é igual a 2. Então, o que a gente vai fazer? Analisar o limite de AN sobre BN. Então, aqui, esse E elevado a menos N, eu só reescrevo ele no denominador, né? E o BN é 1 sobre N ao quadrado. Então, aqui eu tenho a AN, a fração de cima fixada, multiplicada pelo inverso da fração de baixo. Então, eu vou ter n ao cubo e elevado a n. Ou seja, né, vou ter infinito sobre infinito, certo? Vou aplicar o L'Hopital aqui, vou ter 3n ao quadrado e elevado a n. Continuo com infinito sobre infinito. Aplico o L'Hopital novamente, vou ter 6n sobre e elevado a n. Continuo infinito sobre infinito. Aplico o L'Hopital mais uma vez e vou obter, então, 6 sobre e elevado a n. Quando n tende a infinito, essa exponencial aqui vai para infinito. 6 dividido por uma coisa que vai para infinito, vai para zero. Então, o que a gente tem? Esse limite está dando zero e a BN converge. O que a gente pode concluir, então? Pelo teste da comparação no limite, a série n e a menos n converge, certo? Teste da comparação no limite aqui, faltou o no limite. Mais um exemplo, então analise a convergência da série 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Então essa série aqui, né, a gente vai ter que comparar ela com alguém, a gente vai ter que calcular o limite dela, né, para a gente poder fazer esse critério. Quem que ela aparece? Ela parece uma série geométrica, não parece? Aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a n. Então, essa vai ser a nossa primeira tentativa. Então, a gente considera a série geométrica 1 sobre 2 elevado a n, que é convergente, porque o A está entre 0 e 1, o A é meio, certo? Então, a gente fazendo, né, esse quociente aqui, o que eu fiz? Eu fixei a n e multipliquei pelo inverso da fração de baixo. Então, eu vou ficar com 2 elevado a n sobre 2 elevado a n menos 1. De novo, eu vou ter infinito sobre infinito, certo? E aí eu vou aplicar a regra de L'Hopital. Então, lembrando que quando a gente deriva uma função exponencial, né, que é a função exponencial com base 2, vai ser a própria exponencial ln da base. Então, vai ser 2 elevado a n ln de 2, embaixo a mesma coisa, e vai dar 1. Então, quando o limite L dá maior do que zero, ambas as séries convergem ou ambas divergem. Como a nossa BN aqui é convergente, então a gente pode concluir que a N também converge. Então, pelo teste da comparação no limite, a série 1 sobre 2 elevado a n menos 1 converge. E aqui, mais um exemplo, analisar a convergência da série n ao quadrado mais 1 sobre n ao cubo mais 1. Então, aqui, pessoal, a gente tem um polinômio em cima e um polinômio embaixo. Vou dar uma dica para vocês também de como pensar, com quem que eu posso comparar. Vocês pegam, vocês podem analisar aqui, olhar para os termos dominantes e simplificar eles. Quem que vai dar? A1 sobre n. Então, essa é uma candidata à série para a gente fazer a comparação. Então, considere a série harmônica 1 sobre n, que é divergente, certo?
Então, se ela é divergente, esse limite ou tem que dar maior do que zero ou infinito, certo? E aí vamos fazer esse cálculo. Então, aqui a gente tem a fração da AN vezes o inverso da fração de BN, e aí eu obtenho essa divisão. Coloquei aqui os termos dominantes em evidência, simplifico eles, e então eu faço a análise. 1 sobre n ao quadrado, quando n tende a infinito, vai para zero. E 1 sobre n ao cubo, quando n vai para infinito, também vai para zero. Então, eu vou ter 1 dividido por 1, que é 1. Então, o meu limite deu maior do que zero e a série que eu estou comparando é divergente. O que a gente pode concluir, então? Que a série n ao quadrado mais 1 sobre n ao cubo mais 1 também diverge. E como eu comentei com vocês, reparem que sempre no final dos exercícios eu coloquei essa conclusão. Por que o critério vai garantir isso para a gente? Porque a série diverge e o limite deu 1, que é maior do que zero. Então, pessoal, esses são os 7 testes que a gente tem. Critério da divergência, critério da comparação, teste da razão, teste da raiz, teste da integral, critério da série alternada, critério da comparação no limite, certo? E eles são todos utilizados para a gente analisar a convergência de uma série numérica. Então, com isso eu concluo essa parte da disciplina. Qualquer dúvida vocês podem me procurar no horário de atendimento, no horário da aula, ou me encaminhar um e-mail.